Meninas, vamos falar então sobre os exames que podem auxiliar no fechamento do correto diagnóstico da alergia alimentar, né, da APLV, alergia à proteína do leite de vaca, ou a outras alergias alimentares. Primeira coisa que a gente precisa entender, e é muito importante, são os sintomas que os nossos filhos estão passando, estão sentindo, para saber qual é o provável mecanismo imunológico que essa criança que tem alergia ou que provavelmente tem alergia alimentar está desenvolvendo, né? Para qual mecanismo ali as células estão se formando. Então, dentro da alergia alimentar, nós temos dois mecanismos e um que é misto, que ele intercala os dois tipos de células que podem ser produzidos, tá? Então, o primeiro é IgE mediado, que a gente chama. O que é IgE mediado? O IgE é a imunoglobulina E, é um tipo de anticorpo. Então, tem alguns tipos de sintomas que são bem característicos da presença desse anticorpo fazendo reação alérgica na criança. E quais são esses sintomas? Placas vermelhas no corpo, que a gente chama de urticária, ou angioedema, que são os inchaços, né? Geralmente incham as partes moles do corpo, boca, olhos, até um pouco do nariz. Eu já tive uma reação de angioedema generalizado, né? Urticária e angioedema generalizado, então já encheu o corpo inteiro, mas geralmente são essas partes mais localizadas do corpo. Esse tipo de reação alérgica, né, que é bem característico de alergia, quando a gente bate já olha e fala, ó, cuidado, você está tendo uma reação alérgica. E o alimento também pode causar esse tipo de reação alérgica, é uma reação mediada por anticorpos do tipo IgE, imunoglobulina E. Então preste atenção nessa informação. Temos um outro tipo de alérgico, que é o IgE não mediado, então não tem presença do anticorpo imunoglobulina E. É uma mediação feita por células de defesa. Quais são essas células? Nossa, a gente tem várias células de defesa. Quando a gente faz o hemograma, sabe aquelas primeiras, os nomes ali que terminam com ófilos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfócitos, citocinas, são várias células. E quando a reação é mediada por essas outras células, tende a ser uma reação mais tardia, que acontece depois de 2 horas, diferente de quando a reação é mediada por anticorpo, que acontece em até 2 horas, acontece muito rapidamente ou até 2 horas. Então, essa mediação por células pode ter uma reação mais tardia. Então, geralmente acontece depois de algumas horas, 4, 5, 6 horas, às vezes 24 horas depois do contato com o alimento, às vezes 48, tem crianças que têm relato aí de fazer reação depois de 7 dias que teve contato com o alimento que causa reação alérgica nela. São, no entanto, reações mais difíceis realmente da gente fazer essa correlação alimento-reação, concordam comigo? E além desse segundo tipo, nós temos um tipo mediano, que tem tanto a presença de células, quanto pode ter a presença de anticorpo também, IgE, que é o tipo de reação mista. Qual é o tipo de reação mista? Quais são os sintomas que a gente tem que identificar? São as crianças que têm asma, que pode estar ligada à alergia alimentar, dermatite atópica, que é um sintoma que ataca a pele. A pele da criança fica com um aspecto mais grosseiro, ressecado, geralmente dá umas bolinhas, né? As mães chamam muito de grosseirão na pele. Pode dar nas dobrinhas, pode dar em uma extensão maior do corpo. E esse tipo de reação, a gente sabe também que ele é multifatorial. Pode ter um alimento que dispare a dermatite, mas outros fatores também pioram esse quadro de dermatite, como a falta de hidratação da pele, um clima, um local muito quente, o próprio suor também que pode irritar essa pele. É uma pele muito sensível, as fibras são mais abertas, ela perde muita água, então é uma pele que realmente precisa de um cuidado muito grande. Já no caso das reações IgE não mediadas, que eu falei que são as mediadas por células, quais são os sintomas mais frequentes? Gente, eu não falei que são sintomas que acontecem mais tardiamente? Então, são sintomas respiratórios, aquela criança que apresenta infecções respiratórias de repetição, ou então sintomas gastrointestinais, doença do refluxo associada à alergia,
distensão abdominal, que é quando a criança produz muitos gases, a barriguinha fica dura, dá dor, dá desconforto. Muco e ou sangue nas fezes. Muco é aquela consistência de clara de ovo que pode misturar ali as fezes, né? Então ela geralmente não é absorvida pela fralda, fica parecendo uma clara de ovo mesmo misturada às fezes. Pode vir ou não com sangue mesmo, que é a inflamação ali ocorrendo no intestino, né, fere esse intestino por dentro e acaba sangrando mesmo, lembrando que o sangue das reações da alergia alimentar é um sangue vermelho vivo, a olho nu, você consegue perceber esse sangue na fralda. Essa também é uma informação importante para a gente falar dos exames, tá? E também prisão de ventre, gente, que a gente sabe que tanto pode acontecer a diarreia quanto a própria constipação intestinal ou prisão de ventre. Então, sabendo esses 3 mecanismos imunológicos que podem acontecer e como, né, tem a presença no primeiro de anticorpo, IgE, no segundo, que é o misto, pode ter a presença de anticorpo ou não, tem a presença de células, e no terceiro só tem a presença de célula, que é o IgE não mediado. Posto isso, a gente vai para os exames. Então, o que os exames de sangue mostram para a gente? Tem os exames que vão conseguir detectar no sangue se o corpo daquela criança produziu o anticorpo específico para o alimento ou até, em alguns casos, específico para proteínas daquele alimento. Então, o que o médico vai pedir para quantificar no sangue é a IgE, específica para leite e para suas 3 principais proteínas alergênicas, que é a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína. Pode pedir para o ovo também, se tem alguma suspeita em reação ao ovo. O ovo também a gente tem as proteínas específicas, a ovomucina e a ovomucoide. Aí a gente pode pedir para soja, né? O médico vai pedir para soja, trigo, banana. E temos diversos alimentos, amendoim, diversos alimentos, principalmente os mais alergênicos, que o médico pode fazer essa investigação para ver se a criança produz um anticorpo específico para aquele alimento ou específico dependendo da proteína daquele alimento. Agora, gente, quando que é plausível, quando que é recomendado, quando que o exame vai auxiliar o médico, tanto a fazer o fechamento do diagnóstico da alergia alimentar, quanto a fazer o acompanhamento da alergia alimentar para avaliar, por exemplo, se essa criança já está próxima ali de um momento ideal para se fazer um TPO, um teste de provocação oral, para ver se ela está tolerante àquele alimento que antes ela reagia. Vai pedir o exame de sangue somente para as crianças que podem produzir esse anticorpo. E como eu falei antes, naquela primeira parte da aula, que é muito importante, quem pode produzir esse anticorpo? As crianças que fazem urticária e angioedema, que a gente chama de IgE mediadas, ela tem a mediação do anticorpo. Essas com certeza vão produzir o anticorpo para o alimento. Ou as mistas, que podem ou não ter a produção da IgE. Então, às vezes auxilia, às vezes não vai auxiliar tanto, que são as crianças com dermatite atópica ou asma envolvida na reação alérgica. Lembrando que nem toda dermatite atópica é reação alérgica a alimento e nem toda asma é reação alérgica a alimento, tá? Isso é importante também falar. E um terceiro tipo de reação que a gente considera mista também é a parte das eosinofílicas. Então, esofagite eosinofílica, gastrite eosinofílica ou gastroenteropatia eosinofílica, porque aí pode ter a presença de IgE e vai ter uma presença de uma célula muito específica que chama eosinófilo. E aí, para esse tipo específico de sintoma, aí o médico vai pedir uma endoscopia com biópsia no local, tá? Para fechar diagnóstico de esofagite eosinofílica somente com endoscopia e biópsia do local, porque aí vai ser avaliado se, né, naquele campo ali medido tem o número de eosinófilos necessários para que o médico feche esse diagnóstico. Então, lembrando, exame de sangue de IgE específico ou o prick teste, porque o prick teste, gente, que é aquele teste da picadinha que o alergista faz lá no consultório dele, também mede IgE. Olha que interessante, hoje em dia a gente só tem exames que medem IgE, só tem exames que medem esse anticorpo. Então, por isso, no caso das crianças que têm as reações mediadas por outras células de defesa, infelizmente ainda não temos
exames para esse tipo de reação alérgica. Então, imagina você ter que submeter o seu filho a um exame desse, que não vai auxiliar em nada, vai dar negativo, você vai ali fazer o seu filho sofrer, você vai sofrer junto, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, sem indicação de fazer o exame, porque o exame não pode auxiliar em nada, porque ele vai dar negativo, porque simplesmente o tipo de reação que o seu filho apresenta, respiratória ou do trato gastrointestinal, se forem só essas, ele não vai produzir IgE. Então, não tem necessidade de pedir nem exame de sangue, nem o prick test, ok? Ficou claro essa parte? Se não ficou, também podem deixar comentários aqui embaixo do vídeo.